palavra. Use ele, ó Deus, com grande poder e glória, em nome de Jesus. E as palmas louvam ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar por alguns instantes. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto os obreiros estão recolhendo seus envelopes, eu gostaria de fazer algumas considerações assim iniciais. Eu louvo a Deus pela vida do seu ministério, pela vida do seu pastor, pela vida do seu líder, que nesta noite permitiu que você pudesse estar aqui. Homens de Deus que estão aqui na minha retaguarda, e tenho assim a certeza no meu coração que eles estarão aqui intercedendo a Deus para que o recado de Deus possa vir sobre a sua vida. Louvo a Deus pela vida do Edu Porto, que gentilmente aceitou o convite e veio nos abençoar aqui, adorando a Deus juntamente conosco. Eu louvo a Deus também pela vida do diácono Eduardo, pela vida da nossa irmã Elizabeth, que foram uma ponte, um canal de Deus para trazer o nosso irmão Edu Porto para estar aqui. A gente sabe das dificuldades que se encontram para trazer uma pessoa, como o evangelista Jota falou aqui. Não é fácil você trazer um cantor, é complicado, há uma agenda, há uma série de compromissos, e ele gentilmente, desde o primeiro momento, cedeu e aceitou aí a estar aqui conosco, e tenho certeza que está sendo bênção para as nossas vidas. E eu gostaria de agradecer a Deus pela vida de todas essas pessoas, pela sua vida, que está aqui nos visitando pela primeira vez. Você, querido, que tenho certeza que em outras oportunidades, hoje, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, é tanta pessoa com qualidade, sabe, quando tem a sua oportunidade, e fica difícil, porque as horas elas se avançam, e aí a gente compreende que a palavra, ela é fundamental para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, e nós entendemos, independente do pregador, até os irmãos conhecem a minha simplicidade, a minha sinceridade. Estou muito mais aqui para cooperar com o trabalho, para glorificar junto com os irmãos, do que para pregar. Até bem sei que poderia ser qualquer um dos irmãos, ou até mesmo algum desses amados aqui na minha retaguarda, mas os irmãos insistiram e insistiram para que nessa noite eu pudesse trazer algo da parte de Deus para abençoar a sua vida. Eu queria, amado, juntamente com as orações que foram aqui declaradas em formas de canções, falamos muito sobre presença de Deus, sobre derramar de Deus, sobre avivamento de Deus. Hoje, o que corre, o que ecoa nos nossos púlpitos é um avivamento. E aí às vezes a gente clama pelo avivamento, pede o avivamento, e aí Deus tem assim plena certeza, como tem feito aqui nessa noite, vai fazer daqui a alguns minutos, derramar de uma essência maior, de uma unção maior, e aí a gente sai naquela expectativa, meu Deus, que glória foi aquela, que unção foi aquela, e a gente não sabe como fazer, como se posicionar após a saída desse tempo. E aí Deus falou forte ao meu coração sobre isso. Eu queria exatamente sobre a vida deste homem, e eu pensei que o irmão ia comer o bolo todo, mas aí ele deixou um pedacinho ainda de uma fatia, e para mim já é o suficiente. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo de número 42. Na medida que você for encontrando, vá se colocando de pé. Queria louvar a Deus também pela vida dos diáconos dessa igreja, pela vida das diaconisas, pela vida do presbítero Luciano, de todos os presbíteros, presbítero Alex, presbítero Sebastião, pela vida desses instrumentistas. Eu estou aqui sentindo que hoje eles estão inspirados. Hoje eles aqui se envolveram e declararam: vou dar lugar para o Espírito Santo de Deus usar a minha vida. Tenho certeza disso.
Depois dos grilhões que foram quebrados aqui, misericórdia. Amém, irmãos? Diz assim, a inerrante palavra de Deus. Livro de Jó, capítulo 42, diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, e nenhum dos teus projetos, e nenhum dos teus sonhos pode ser impedido, frustrados. Versículo de número 4: escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Versículo de número 10: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, e tudo quanto dantes possuía. Querido, coloque a sua Bíblia ao lado, segure na mão desse crente. Isso, querido, segure na mão desse crente que está do seu lado. Eu gosto muito de falar o seguinte: pastor, por que eu seguro na mão desse crente? Já segurei tantas vezes. Será que é para ele não fugir? Não. Não é para ele não fugir, querido. É para você, querido, entrar em comunhão com ele, querido. Se você tem comunhão com a pessoa que está à sua direita, com a sua esquerda, querido, isso. Vamos orar, porque nós entendemos, querido, que se não for a presença de Deus para nos conduzir aqui nessa noite, estaremos aqui, querido, em vão. Mas eu creio, querido, que Ele está aqui. Ele está aqui. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, é a tua palavra, Senhor, aqui pregada, é a tua palavra a ser ministrada, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelos hinos, pelas canções, ó Deus, pelas declarações, pelas orações, pelas palavras aqui ministradas. Mas agora, Senhor, eu te peço, venha, meu Deus, com uma unção, meu Pai, diferente agora. Venha, meu Deus, renovar aquele, Senhor, que está fraco. Venha fortalecer, meu Pai, aquele que está caído. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, é um momento ímpar, meu Pai, que a tua igreja se envolve para ouvir a tua voz. Que um homem desapareça, que um homem, meu Pai, possa sumir, mas que o Senhor possa crescer. Oh, meu Pai querido e amado, é a noiva do Cordeiro, a noiva do Cordeiro que precisa ser adornada. Querido, você que veio, querido, para ouvir a voz de Deus, peça a Ele para falar contigo, peça a Ele, querido, para tratar da tua vida, peça a Ele para ministrar algo na tua vida nessa noite. Olha aí, Senhor, olha aí, meu Deus, como esse jovem veio aqui, meu Pai, em uma expectativa, Senhor, de ouvir o Senhor falar, de ouvir o Senhor bradar. Então fala, Senhor, fala que o teu servo ouve. Vem, meu Deus, agora, vem, meu Deus, encorajar o pregador, porque o pregador possa desaparecer e que o Senhor cresça, que o Senhor cresça, que o Senhor cresça, que o Senhor, ah, meu Deus. Eu ouvi, querido, um barulho de glória, eu ouvi um barulho de aleluia. A minha Bíblia diz que o meu Deus e o teu Deus é um Deus Espírito, e aonde o Espírito de Deus habita, você tem liberdade, tem liberdade, tem liberdade. Eu vou deixar você, querido, juntamente com os levitas, por 30 segundos, adorar a Ele, adorar a Ele, adorar. Vai, é para Ele, querido. Aleluia. Senhor, eu entrego nas tuas mãos e te louvo pela rica oportunidade, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se assente aí, querido, rapidinho, não vou tomar muito do seu tempo, não. Aleluia. Particularmente eu gosto muito do livro de Jó. Por mais que há uma briga teológica correndo aí nos 4 cantos do mundo, onde uma corrente teológica diz que o livro de Jó é só um livro literal, é só uma história. Particularmente eu acredito que
A história de Jó não é só uma história, foi uma vivência, foi uma experiência. Porque se fosse somente algo literal, não estaria escrito para a minha vida e para a tua vida aqui nessa noite. Quando eu vou olhar para o profundo, a vida deste exemplo, para a vida deste ícone chamado Jó, me vem muito a impressão, a minha vida e a sua vida, que ela é cercada de problemas, que ela é cercada de dificuldade. Não pense você que qualquer um desses homens de Deus, dessas pessoas que aqui nesta noite tiveram uma oportunidade, que são super-heróis, que são super-crentes, não. Tivemos aqui, através do testemunho do nosso amado irmão cantor Edu Porto, que a vida dele até o presente momento é cercada de dificuldade. Tivemos um contato rápido, mas profundo, aonde ele assim falou parte da sua experiência. E aí nós começamos a observar que a vida também dele é cercada de problema, como a minha e como a sua. Porque quando nós olhamos um pregador, olhamos um cantor, infelizmente às vezes o pregador e o cantor, ele se envolve numa atmosfera ou tenta passar uma santidade tão suprema, tão grande, que parece que eu e você somos muito pecadores e estamos muito longe do plano de Deus. E o meu objetivo aqui não é esse. O meu objetivo é maior, é te mostrar que na tua luta, no teu problema, na tua dor, na tua dificuldade, os olhos de Deus estão olhando para você, está se importando com você, para mostrar para você que Ele não te abandonou, que Ele não te esqueceu, que Ele, querido, no momento certo, vai trazer a existência de tudo aquilo que não existe. Porque quando nós vamos olhar para o livro de Jó em especial, eu quero ser rápido e bem objetivo, o livro de Jó vai, logo no primeiro capítulo, nos apresentar nada mais, nada menos de que Deus, falando do Jó, falando da vida de Jó. A Bíblia vai nos contar, querido, que a Bíblia, o livro de Jó, a vida de Jó era uma vida perfeita. Era uma vida que todos nós gostaríamos de ter. Quando nós vamos ler o primeiro capítulo, Deus vai trazer ali uma característica, ou melhor, 4 características tremendas, que qualquer um de nós gostaríamos. Agora imagine Deus do céu, do seu sublime trono, chegando para Satanás e dizendo para Satanás: tens observado o meu servo Jó? Aí ele diz: homem sincero, homem reto, homem temente, e que detalhe, se desvia do mal, foge da aparência do mal. A Bíblia, querido, vai nos dizer que este homem chamado Jó era um homem próspero. A Bíblia vai nos contar que ele era um homem rico, que ele era um homem poderoso e que tinha uma família linda. Até porque uma família que era composta por 12 pessoas, e o Edu Porto pegando aqui a oratória dele, não era uma família pequena, era uma família grande, composta de 12 pessoas. Agora a Bíblia vai nos contar também que este homem chamado Jó, continuamente, não era uma questão esporádica. Hoje eu senti vontade e vou oferecer uma oferta. Não, a Bíblia diz que constantemente Jó acordava pelas madrugadas e oferecia em holocausto uma oferta pacífica pela vida de cada um dos filhos. E Jó pensava assim: será que meu filho possa estar pecando? Será que a minha filha possa estar errando? Será que a minha família possa estar se distanciando de Deus? E aí a Bíblia vai contar que Jó tem esta preocupação em orar pelos seus familiares, em oferecer um holocausto pela vida dos seus familiares. Mas o texto nos conta que numa reunião que podemos dizer assim, meio que fatídica, aonde Deus está reunido no seu trono, e a Bíblia vai contar que os filhos de Deus se aproximaram de Deus, e nesta reunião vem Satanás. Aí Deus pergunta para Satanás: Satanás, de onde vens? E ele diz: de passear e de rodear pela terra. Aí Deus chega e vira para Satanás e diz: tens observado o meu servo Jó? Para nós, querido, ter a vida de Jó como referência e como exemplo é fácil, porque nós temos a palavra como uma base, como uma referência, para que nós venhamos a ter a nossa vida encorajada. Agora vamos imaginar que Jó não tem ninguém como base, como referência para nada disso. A Bíblia vai nos contar, querido, que Satanás vira para Deus e fala: ele só te serve, ele só te adora, ele só se prostra diante de ti. Por quê? Porque tu tens abençoado toda a sua vida. Deus vira para Satanás e permite que Satanás pudesse tocar em todas as áreas que cercassem a vida de Jó. Nós vamos compreender
que tudo aquilo que cerca a nossa vida só acontece porque existe uma permissão de Deus. É Deus que permite, querido, o teu problema, é Deus que permite a tua dificuldade, é Deus que está permitindo esta luta, é Deus que está permitindo, querido, esse deserto, é Deus que está permitindo, querido, esse vale, é Deus que está permitindo essa tua caverna, é Deus que permitiu você se esconder dentro da tenda. Mas eu quero te dizer, querido, aqui nessa noite, quem sabe pode ser hoje o fim do teu deserto, quem sabe pode ser hoje o fim, querido, aleluia, louvado seja Deus, do teu vale, quem sabe pode ser hoje o fim, querido, da tua caverna. Porque é isso, querido, que nós vamos aprender aqui. Porque quando eu vou olhar para a vida deste homem aqui, é sobre isso que eu quero aqui tentar passar para os irmãos. Como manter uma vida avivada, como manter esse avivamento no meu dia a dia. Porque nós vamos observar que a história de Jó vai se decorrendo. E o que nós mais observamos, queridos, são crentes frustrados. São crentes decepcionados com a sua liderança, com o seu ministério. São crentes decepcionados com aquilo que Deus não fez, com aquilo que Deus prometeu e não se cumpriu. E o que nós precisamos acreditar, querido, é acima de tudo nenhuma coisa, que Deus é imutável, que Ele não falha, que Ele não volta atrás, que Ele, querido, está no controle de tudo, que Ele, querido, tem assim o poderio na palma das suas mãos, que Ele, querido, quando manda uma palavra de vitória, tudo assim acontece. E aí, olhando, querido, para esse tema de como manter uma vida avivada, a primeira coisa que eu vou enxergar na vida de Jó é a humanidade dele. Porque Jó, ele não é um super crente. Jó, ele é humano, ele é de carne e osso. E aí, eu vou ser obrigado a olhar no texto, na história de Jó, e ver que ele é humano, que ele pode ficar doente, que ele pode passar por um momento de crise financeira, que ele pode, querido, passar por um momento também de instabilidade na sua casa, na sua família. Porque, querido, este evangelho que é anunciado, querido, é um evangelho errôneo, que você, querido, não pode perder. Mas eu quero te dizer, querido, para você ganhar tu tem que perder. Querido, a história diz nos Estados Unidos que para um time de basquetebol ser campeão, no mínimo ele tem que perder 300 vezes. Ei, querido, eu quero aqui nessa noite dizer que essa tua derrota não é o teu fim. Essa tua derrota vai te trazer crescimento, vai te trazer amadurecimento. Chega, querido, de ficar murmurando, de ficar se lamentando, porque, querido, melhor é olhar para aquilo que Deus tem para fazer, para aquilo que Deus tem para realizar. Chega, querido, de ficar abrindo a sua boca para reclamar, mas abrir a sua boca é para adorar, é para glorificar e é para bendizer o santo nome do Senhor. Jó entende que ele é humano, irmãos, e é por isso que ele oferece sacrifício. Quando eu vou olhar para essa história e tê-la como uma base para um crescimento, para mim ter uma vida avivada, eu vou entender e compreender, querido, que quando os problemas vêm, em meio a notícias ruins, Jó vai nos ensinar coisas assim tremendas. Se você entender e compartilhar, querido, depois na sua casa, a Bíblia diz que a vida de Jó estava tranquila. Agora, quando nós chegamos aqui no versículo de número 13, até o versículo de número 19, olha e preste atenção, escute o que aconteceu. Já estava na bênção, irmãos. Quando nós vamos entender e imaginar o que é um crente, Jó é um exemplo de crente. Jó é um ícone de um cristão verdadeiro. Quando nós vamos ver, querido, hoje o problema batendo a porta da nossa casa, a gente não compreende, mas entenda o que aconteceu com a vida de Jó. E sucedeu que um dia, em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, e vinham da casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó, e lhe disse: os bois lavraram, e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para trazer a boa nova. Estando este ainda falando, eis que outro disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços. Versículo de número 17. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram. Versículo 18. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de teu irmão primogênito,
momento, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei. Existem momentos na nossa vida que notícias ruins vão bater a porta, e vão bater a porta da nossa casa e não vão pedir licença. De repente você está lá na sua casa, na sua sala, sentado no seu sofá, e alguém bate a porta, torna a bater na porta, insiste em bater na porta, e você vai abrir a sua porta, e aí uma pessoa chamada problema, chamada dificuldade, chamada adversidade, vai se apresentar. Quem é você? Eu sou o problema, eu sou a dificuldade, eu sou a adversidade, mas eu não quero que você entre. Mas sem que você convide ela para entrar, ela entra, senta-se no seu sofá e não quer mais sair, não quer mais ir embora. O que fazer, querido, em meio a uma situação desta? Qual atitude tomar em uma situação dessa? É isso que Jó vai nos ensinar aqui também nesta noite. Nós clamamos tanto pelo avivamento, queremos ter uma vida tão assim cheia da unção de Deus, mas no momento que nós estamos passando pela luta, passando pela prova, nós não sabemos se posicionar. Nós começamos, querido, a murmurar e a reclamar, mas a minha Bíblia diz, querido, que Jó, ele fez toda uma diferença. Quando os 4 empregados de Jó trouxeram uma informação para ele do problema, da dificuldade, olha bem o que a história aqui vai nos contar. Sabe o que Jó fez, querido? A Bíblia vai dizer o seguinte, através deste homem de Jó, né? Que ele pega, rasga o seu manto, raspa a sua cabeça e coloca um pano de saco. Eu não sei se você entende, querido, esta oratória. Para nós aqui é uma oratória que a gente não entende, mas para esta época, Jó estava mostrando o seguinte, querido, que ele depende de Deus, que ele precisa de Deus. O texto ainda vai dizer que depois de ele rasgar o manto, dele raspar a cabeça, dele colocar o pano de cinza, o pano de saco, ele adorou. Sabe, querido, o que você tem que fazer no meio da notícia ruim? Parar, querido, de reclamar, parar de querer resolver o teu problema na força do braço, mas simplesmente adorar a Deus, porque, querido, adorar a Deus é toda a diferença, faz toda a diferença. Para que, querido, muita unção? Para que muito derramamento de poder de Deus? Se no momento que nós temos que tomar decisões, nós não sabemos tomar decisões. A Bíblia vai dizer que Jó, querido, ele, em meio a notícias ruins, ele rasga o seu manto. Entendo eu e compreendo eu que rasgar o manto não é rasgar a sua roupa, mas é rasgar o seu coração, como foi declarado aqui nessa noite. Rasgar o seu coração diante de Deus. O homem não precisa saber, querido, da tua luta, da tua dificuldade, mas existe um, querido, que antes que a palavra possa sair da nossa boca, possa sair dos nossos lábios, ele já conhece. E é para ele, querido, que nós temos que colocar as nossas limitações, é para ele que nós temos que colocar toda a nossa tristeza, é para ele, querido, que nós temos que buscar, querido, o fortalecimento para a nossa vida. E foi isso que Jó fez. Quer ver? O segredo para se ter uma vida avivada é se humilhar, querido, na presença de Deus. O que tem mais faltado, querido, para a minha geração é entender, querido, que sem Deus nós não somos nada, que sem Deus, querido, nós não podemos nada. Sabe por quê, querido? Porque sem Deus nós continuamos, querido, sendo nada, mas Ele sem nós, Ele continua sendo Deus. Sabe o que precisamos, querido? É se humilhar na presença dEle, é dizer para Ele, querido, as nossas dificuldades. Sabe o que precisamos, querido? Entender e compreender que nesse tempo, querido, não é tempo de se exaltar. Às vezes, querido, nós queremos usar a tribuna, às vezes nós queremos usar o púlpito das nossas igrejas, querido, simplesmente para tentar aparecer. Do que adianta, querido, eu aparecer para o presbítero? Do que adianta eu aparecer para o diácono? Do que adianta, querido, eu aparecer para os levitas, mas se eu não apareço para Deus? A Bíblia diz, querido, que Jesus chega uma certa vez em uma praça, e ele vê ali os fariseus louvando, adorando, fariseus dizendo: eu sou dizimista, eu sou ofertante, em outras palavras, eu sou cantor, eu sou pregador, eu sou membro daquela igreja A, daquela igreja B. E Jesus diz para eles assim: esse povo, ele só me louva de lábios, mas o seu coração está distante de Deus. Ei, querido, do que adianta, querido, você está bem trajado, bem bonito, bem perfumado, mas o teu coração distante de Deus? Nesse tempo, querido, tempo de crise, o mais importante é ser cheio da unção, é ser cheio do poder de Deus, é ser cheio da graça de Deus. Favor imerecido de Deus, irmãos.
Não é tempo, querido, de estrelismo. É tempo, querido, de nós nos unirmos. É tempo, querido, de nós aí pregarmos o Evangelho de Jesus. É tempo, querido, de nós buscarmos esta presença de Deus, mas não para um glamour. Oh, eu falei em línguas. Oh, eu cantei bonito. Oh, eu preguei bonito. Não, querido, não é esse tempo, querido. É um tempo, querido, de nós buscarmos aquelas pessoas que estão feridas, que estão caídas, querido. É tempo de nós virarmos para o irmão da direita, virarmos para o irmão da esquerda e dizer: Deus tem um ministério na tua vida. Deus vai te levantar. Deus vai te usar. Deus vai fazer toda a diferença na tua chamada. Mas o que nós mais observamos, querido, são pessoas que não querem se humilhar. Porque Deus não usa pessoas de qualquer maneira. Para isso você tem que pagar um preço. Para isso, querido, você tem que rejeitar algumas propostas. Para isso, querido, você tem que colocar Deus acima de tudo como prioridade na sua vida. Nós, como ministros, como pastores, querido, aconselhamos. Nós não decidimos a sua vida. Nós simplesmente orientamos. O poder da decisão compete a você. O grande problema é que hoje as igrejas, ou melhor, o grande problema é que a membresia da igreja, quando chega no ministro, quando ela chega no líder, ela já chega com uma decisão tomada. Olha, líder, olha, presbítero, olha, pastor, eu decidi isso, eu queria saber o que é que o Senhor acha. Não tem como mais achar, você já tomou a decisão. O que nós precisamos compreender quando falamos de humilhação: Senhor, tu está nesse projeto, Senhor, usa a pessoa, Senhor, para me alertar, usa a pessoa, Senhor, para me despertar. Nós nos humilhamos, nós chegamos para um líder e perguntamos: líder, me abençoa neste projeto, me abençoa nesta causa. E aí tudo passa a ser diferente, irmãos. Mas o problema, querido, é que às vezes a gente procura pessoas erradas, pessoas que não vão poder nos ajudar em nada. E para se ter uma vida avivada, a gente precisa se humilhar. Para se ter uma vida avivada, querido, nós precisamos, aleluia, não atribuir a Deus a culpa. Porque isso aconteceu com a vida deste homem chamado Jó. Depois de todos esses acontecimentos, dele perder, querido, aleluia, louvado seja Deus, dele perder todo o poderio financeiro, dele perder, querido, todo o conhecimento das pessoas em relação àquilo que ele tinha, dele perder toda a sua família, todos os seus filhos. É fácil, querido, ou melhor, já não é fácil enterrar um filho. Agora imagina tentar enterrar 10 filhos. Não é fácil. Agora imagina você, que além de perder os bens financeiros, além de perder a sua família, além de perder agora o vigor físico, porque a história vai dizer que ele adquire uma doença que diante dos olhos da época era incurável. A história vai dizer que do seu corpo exalava um odor horrível. Estudando um pouquinho, aquele odor horrível chamaria a atenção dos animais, dos bichos, para que ele pudesse ser devorado. E aí eu compreendo como a graça de Deus é tremenda. Deus permitiu, querido, que Satanás pudesse tocar nas suas finanças, tocar na sua família, tocar no seu vigor físico, mas não tocar na sua alma, na sua vida. E aí, querido, eu vou compreender que quando a mulher de Jó chega, a gente critica a mulher de Jó, mas vamos se deparar, irmãos, essa é a grande realidade. Por isso que a salvação, ela é individual, porque nem todo mundo aqui está no mesmo patamar espiritual. Porque uns vêm para adorar a Deus, uns vão aí sedendo de Deus, enquanto o irmão canta, está pulando, está dando glória, está dando aleluia, cheio de problema lá fora, mas está aqui adorando a Deus. Enquanto outros vêm aqui, fica falando, fica criticando, fica olhando o horário, fica querendo ir embora, doido para chegar em casa, para ver os legendários. Ei, querido, esquece o legendário, porque o que Deus vai fazer coisa na tua vida, vai tirar toda a legenda do mundo e vai derramar sobre a tua vida. É a glória, é a graça, é a misericórdia, é a unção de Deus. Os dois estão no mesmo ponto, com problemas, com fracasso. A gente critica a mulher de Jó, mas vamos se colocar na posição dessa mulher. Uma mulher que andava bem vestida, de salto alto, boa maquiagem, nos melhores carros da época, tinha o melhor computador, irmãos, era muito conhecida no Facebook, todo mundo curtia ela. Porque é fácil a gente ser curtido quando a gente está por cima. Agora eu quero ver ser curtido quando a gente está por baixo.
Mas é quando está por baixo, querido, é que Deus levanta os verdadeiros amigos. É quando a gente está por baixo, é que Deus mostra quem verdadeiramente é conosco. Porque é fácil, querido, bater palma para você quando você está por cima. Poxa, como ele prega bem, como ele canta bem, como ele toca bem. Mas quando você está no teu deserto, quando você está ali, querido, no teu vale, pode observar que todos se afastam de você. Mas Deus sempre vai levantar pessoas, querido, que vão segurar na sua mão e vão dizer assim: não tem problema, eu estou contigo, eu não desisto do teu problema, pode contar comigo. Se você puder fazer isso, querido, vire para a pessoa que está do seu lado, fala assim para ela: eu estou contigo também no teu problema, eu estou contigo no teu deserto, eu estou contigo na tua dificuldade, eu vou te ver ainda por cima, Deus vai usar muito a sua vida, esse tempo de escassez vai passar. A mulher de Jó vai virar para Jó, meu Deus do céu, coisa forte. A mulher de Jó vai virar para Jó e falar assim: filho, tu eras esbelta. Uma linguagem jovial, irmão. A gente tem que tentar trabalhar tudo aqui, uma linguagem aqui, uma oratória. Na linguagem jovial, pô, tu estava sarado. Tu era o cara. Mas olha, meu Deus do céu. Imagina, o evangelista Jó falou que o amigo de Jó era telha, irmão. Era telha que se coçava, era telha que raspava o seu corpo. A mulher vai virar para aquele cara e vai falar assim: meu Deus, faz o seguinte, amaldiçoa o teu Deus e morre. Porque a única coisa que está faltando é isso. Mas olha a essência de uma pessoa ser cheia da presença de Deus. Olha a essência de uma pessoa ser avivada por Deus. Ele vira para aquela mulher: mulher, eu te amo. Ei, você não tem que maltratar ninguém que te afronta, você tem que amar. Aí Jó vai falar assim: como uma louca, como uma doidinha você fala isso. Mas eu sei que o meu Deus não vai me abandonar. Mas eu sei que no final tudo vai ser diferente. Jó sabia, querido, que Deus podia fazer toda a diferença na sua vida. Olha a diferença de uma pessoa ser cheia da presença de Deus. Uma pessoa cheia da presença de Deus, ela olha para o problema, ela ri para o problema. É por isso que o diabo não entende, irmãos, porque você está aqui. É por isso que o diabo não está entendendo porque você está cheio de problema, está cheio de dificuldade. Sabe, o motivo maior de repente para você estar era em casa chorando. Mas você veio aqui, querido, para fazer toda a diferença. E ele não está entendendo nada. Ele não está entendendo, é por isso que o diabo fica furioso, querido. Em meio à luta, em meio à dificuldade, você está dizendo: eu acredito em Deus, eu confio em Deus, eu espero em Deus, eu espero em Deus, porque Deus é Deus, porque Deus é Deus. Alabandará, piaçobandá. Jó não atribui, querido, a culpa para Deus. Jó não atribui, querido, a culpa para a sua esposa. Jó diz: nu eu vim, nu eu vou retornar. Deus deu, Deus tomou. Bendito é o nome do Senhor. É isso, querido. Dá o segredo aí, ó. No teu problema, você diz: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu vou deixar você adorar a Deus aí, porque Deus quer cuidar de pessoas aqui. Deus vai levantar pessoas aqui. Eita glória. Aleluia. 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 Jó tem uma vida avivada e ele não quer perder o foco. No capítulo 2, no versículo 10, Jó diz: como qualquer doida, assim tu falas. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Sabe qual é, querido? A diferença de você ser cheio da presença de Deus é isso. Você nunca vai perder o teu foco. Você nunca vai deixar de vir para um culto jovem. Você nunca vai deixar de vir um culto para adorar a Deus. Você nunca vai deixar, querido, de vir um culto para engrandecer o nome do Senhor, seja na segunda, seja na terça, seja na quarta, seja na quinta, seja na sexta, seja no sábado, seja na vigília, seja na consagração, porque há uma diferença. Deus está presente, Deus fala, Deus revela, Deus renova, Deus encoraja. Há uma diferença, querido, quando nós mantemos o foco em Deus, porque quando nós mantemos o foco em Deus, Deus sempre vai vir com uma palavra para nos encorajar, para nos desafiar, para nos confrontar, para nos confrontar para a mudança.
A diferença é essa quando nós estamos, querido, com foco em Jesus. Uma pessoa avivada, querido, ela mantém o foco em Jesus. Porque como assim? Ela tem o problema, ela enxerga no problema o degrau. Ela enxerga o problema um degrau para Deus exaltar ela, para ela exaltar Deus. É uma parceria, querido, você e Deus. Você e Deus fazem uma sociedade, fazem uma aliança. Olha que interessante, querido, mudando só de figura, mas já vou voltar para dentro do texto. Olha que interessante quando Davi ele chega e vê todo aquele exército caído, prostrado. O seu pai Jessé fala: Davi, meu filho, fala papai, vai lá e visita os teus irmãos. Olha, vou sim papai, leva esses queijos. Vou sim papai. E Davi leva os queijos, leva lanche. Quando Davi chega na guerra, e Jessé ele tinha um objetivo: Davi vai lá, mas não é só para levar comida não, me traz notícia da guerra, me traz notícia de como aquela guerra está. Aí Davi chega no campo de guerra. Davi é um jovem inexperiente. Davi não tem experiência. A experiência de Davi é com Deus, aonde ele matou o leão, aonde ele matou o urso. A experiência de Davi não é guerrear com arma. A experiência de Davi, querido, não é levantar uma espada, mas é, querido, adorar a Deus, engrandecer a Deus. Porque, querido, atrás das malhadas, Davi uma certa vez vai falar: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor me faz passear em pastos verdejantes. Davi é um adorador, irmãos. E Davi chega naquele campo de batalha doido para levar logo a notícia. Se fosse nos tempos de hoje, entendo eu, que ele tiraria ali um iPad, um iPod, seja o nome que for. Ele iria lá: papai, ó, a guerra tá 0-1. O povo de Israel tá perdendo. Aí, como tem muito crente desligado, muito crente ia chegar lá assim, ó, curtir. Israel está perdendo a guerra. Querido, o que mais tem hoje, não sei se, acho que é só meu computador. Meu computador, ele é muito falho, irmão. Ele é muito falho, Rodrigo. Tem muito crente que o time dele está perdendo, ele está curtindo a derrota do time dele. Ele está curtindo a vitória do filisteu, ele está curtindo a vitória do povo inimigo. Essa é a grande verdade, irmãos. Aí Davi iria ali do seu iPod, iPad, né? Ia passar lá a mensagem para papai: papai Jessé, o povo aqui está perdendo. Aí Jessé ia lá digitar lá no Instagram, né? Aí pegar e ia jogar lá: mas como assim, Davi? Como assim, Davi? O povo está perdendo? Papai, o povo está perdendo. E mandava para cá, e aí mandava para lá. E aí Davi vai perguntar para os seus irmãos: mas por que a gente está perdendo? Eu não estou vendo guerra, eu não estou vendo batalha. Aí os irmãos de Davi vão chegar para ele e vão falar assim: Davi, o negócio é forte. O negócio é forte. Tem um gigante que o camarada é muito grande. E ele, quando começa a bradar, todo mundo se esconde. E aí a gente está perdendo por isso. O povo amado estava perdendo na guerra, no grito, na intimidação. E o que nós mais assim estamos vendo nos dias de hoje é isso: é o povo perdendo a guerra no grito. É o diabo bradando, é o diabo gritando, é o diabo tocando, e o povo se acuando, se escondendo. Ei, Deus vai te levantar nessa noite, querido, para mostrar quem verdadeiro é íntimo de Deus, verdadeiramente quem tem circuncisão. Davi está no campo de batalha, ele vira assim para os irmãos. E aí quando os irmãos estão falando, vem Golias bradando: cadê? Cadê? Se fosse no tempo de hoje, irmão, meu Deus, eu tenho que toda hora falar isso para tentar traduzir. Se fosse no tempo de hoje, ele ia pedir permissão ao presbítero Rodrigo, e ia falar assim: olha, eu vou botar o nome de vocês na boca do sapo. E o que ia ter de crente se escondendo, meu irmão? Mas Deus sempre levanta um presbítero Rodrigo. Deus vai sempre levantar um homem com fé. Deus vai sempre levantar um homem com unção, para mostrar que se colocar o nome na boca do sapo, na boca do bode, na boca da galinha, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Porque, querido, maior é que está, é com você. Nós não podemos perder o foco. Nós não podemos perder o foco. E aí Davi chega para Golias e fala assim: quem é esse incircunciso? Em outras palavras, quem é esse que não tem aliança? Quem é esse que não tem comunhão? É isso que nós precisamos, irmãos, é entender. Deus te chamou para uma obra grande. Deus te chamou para um projeto grande. Deus não te chamou, querido, para você ficar prostrado. Você não é avestruz. Não estou entendendo, pastor. Deus não te chamou para ser avestruz, para você ficar com a sua cabeça enterrada. Deus te chamou, querido, para projetos grandes.
Deus te chamou, querido, para ser leão, para ser, querido, forte. Porque, querido, mesmo estando fraco, a Bíblia vai dizer: diga, eu sou forte. Mas não é força de braço, irmãos, é unção de Deus. E aí, voltando para a história aqui de Jó, nós vamos ver Jó assim, sem força física, mas a alma cheia de amor, cheia de fé. Jó não perde o foco. E deixa eu me adiantar aqui, senão eu vou perder a minha oportunidade. Nunca mais vamos deixar pregar aqui, né? Para manter uma vida avivada, Jó continua a perseverar e a confiar no Senhor. Olha que interessante quando nós vamos ver o capítulo 14, porque os amigos dele, que era Elifaz, Bildade e Zofar, vieram até ele. Aí olha ele, ficam ali 7 dias, irmãos. Ainda bem que era homem, porque se fosse mulher não ia aguentar não. 7 dias e 7 noites, calado, não ia aguentar não. Não ia aguentar não. Eles ficam durante 7 dias e 7 noites calados. Agora eu imagino que eles ficam assim: meu Deus, que pecado é esse? Meu Deus, está muito ruim, está muito mal. Mas Jó em nenhum momento ele perde a expectativa. Olha o que Jó diz no capítulo 14, é o que Jó quer falar ao nosso coração. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco, isso aqui é forte, querido, no cheiro das águas, brotará e dará ramos como, aleluia, a planta. Sabe o que Deus está querendo falar, querido? Ainda que cortem o teu chamado, ainda que cortem o teu ministério, ainda que queiram apagar, querido, a luz do Espírito Santo que brilha em você, ao cheiro das águas, vai brotar, vai brotar. Eu vim aqui, querido, nessa de noite, para te dizer que não é o teu fim, que Deus tem coisa grande na tua vida, que Deus tem coisa grande reservada para o teu ministério, jovem. Porque o que mais acontece, querido, é Satanás. Quando acontece isso, vamos imaginar que a caixa de som somos nós, é a nossa vida. Aí Satanás, juntamente com os seus demônios, eles ficam assim, ó: Deus te abandonou, Deus te abandonou. Aí Satanás começa a brincar de cirandinha, né? Começar a cirandar na nossa vida: Deus te abandonou, Deus te abandonou, Deus te abandonou, Deus não é com você. E aí a gente vai mais acreditando na voz de Satanás. Mas nessa noite, querido, Deus trouxe, aleluia, enquanto existe um demônio te atormentando, enquanto existe um anjo caído, Deus enviou 2 anjos nessa noite para dizer: eu sou contigo, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar o teu cativeiro, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar, você vai ver, eu vou mudar. Se coloque de pé, querido, já vou fazer o encerramento aqui. Jó tem uma diferença, irmãos. Ele recebe as críticas e ele coloca aquelas críticas como críticas construtivas. Ele coloca aquelas críticas como alvo para mostrar que ele é uma promessa de Deus, que ele é uma bênção de Deus. Enquanto os seus amigos estão ali, ó, como os demônios ali, catucando, Jó vai falar uma das maiores palavras que a gente enxerga na Bíblia e poucas vezes nós usamos. Jó vai dizer assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por final se levantará. É isso que nós precisamos entender. Reconhecer que o nosso Redentor está vivo, querido, e que no final ele vai se levantar. Entenda, querido, que as críticas, elas vão existir, mas não são para te paralisar, são para te encorajar. Quando nós temos uma vida avivada, querido, é como nós lemos aqui no capítulo 42. Se a gente olhar toda a história de Jó, e a declaração do capítulo 42 é tremenda. Jó vai dizer que ele conhecia Deus somente pelo ouvir.
somente pelo ouvir. Agora Jó vai ter experiência profunda com Deus. E aí no versículo 10 do capítulo 42, Deus fala que Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus nessa noite, querido, quer mudar o seu cativeiro. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Eu sei, querido, que o avivamento de Deus é tudo para a nossa vida. Mas para o avivamento descer, a gente precisa trabalhar com esse avivamento. A gente precisa, querido, ter essas ferramentas exatamente para a gente encorajar vidas, para a gente ganhar almas. Eu não sei, querido, o teu problema, eu não sei a tua dificuldade, mas eu sei de uma coisa, querido: o fogo de Deus é tudo aquilo que nós precisamos ter em nossa vida. O fogo de Deus, querido, é tudo aquilo que eu preciso, é tudo aquilo que você precisa. Porque problemas, porque luta, porque dificuldades vão cercar a tua vida, vão cercar o teu ministério, vão cercar, querido, assim a tua família. Mas nós precisamos é de ter esse revestimento, é de ter, querido, esta unção, porque Deus é maior. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Deus te trouxe aqui, querido, para que eu e você possamos aprender a ter uma vida avivada, ter um posicionamento, querido, diferente. Por isso, querido, chama aí. Chama a presença de Deus para a tua vida. Chama, querido, a presença de Deus, querido, para a tua vida. Vem com teu fogo, Espírito Santo, renovar. Os céus abertos já estão para o derramar da tua unção, enchendo os vasos. Aleluia! Vai, querido, mais uma vez. Vai! Vem com teu fogo, vem com teu fogo. Vai, querido, chama aí. Espírito Santo, vem reinar. Vem com teu fogo, Espírito Santo, renovar. Já passou mas mas eu tenho fé no meu coração. Nessa noite